Time precioso, fique bem à vontade, esta sua casa, que o Senhor ministre a sua vida também. Nós estamos numa série muito especial. We are in a very special series. Estamos tratando sobre o processo da caminhada entre o sonho e o destino. We are talking about the journey of the dream to destiny. Nossa base de reflexão Our base of reflection é a história de José do Egito. is the story of Joseph from Egypt. E nós vamos olhar para a sua história hoje dentro de uma perspectiva de um salmista. We are looking at the perspective from the psalmist. O salmista declara no Salmo 105, verso 15 ao 19. Psalm 105, 15 to 19, the psalmist says, Um detalhe muito importante a respeito de como José conseguiu chegar ao seu destino. and it's a very special detail of how Joseph was able to get to his destiny. Nós vamos ler o verso 15, 16, 17 e 18, estará aqui na tela. Eu quero que você perceba alguns detalhes importantes que o salmista nos presenteia a respeito de José. We will look at the specific things that was spoken about Joseph in Psalm 105, 15 to 19. O texto diz: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os seus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles chamado José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar aquilo que dissera. Do not touch my anointed, do not mistreat my prophets. He sent a famine upon the land and destroyed all his sustenance. But he sent a man ahead of them, Joseph, who was sold into slavery. They wounded his feet with chains, and they bound his neck with irons. Until his prediction came true, the word of God was confirmed what he had said. Há peso muito grande na palavra profética quando nós estamos transicionando do sonho ao destino. There is a heavy weight on the prophetic word when we're transitioning from the dream to destiny. Nós acreditamos na contemporaneidade dos dons. We believe in the contemporary of gifts. Acreditamos que Deus, nos dias de hoje, ainda fala através de palavras proféticas. We still believe that God speaks through prophetic words. E essa nossa relação com a palavra profética, And our relation to prophetic words às vezes é uma relação desequilibrada. is a connection that is not equilibrated. Às vezes ouvimos uma palavra Sometimes we hear a word dita por um profeta spoken by a prophet, e ignoramos a palavra dita pela boca de Deus através da Bíblia. and we forget to believe the word that is spoken through a word through the word of God. Não fazemos essa junção entre a palavra profética e a palavra escrita. We don't join the prophetic word and the written word. Durante esses anos de caminhada, eu já fui alvo de várias palavras proféticas. As my journey has gone on, I have been a fruit of many prophetic words. Palavras que se cumpriram em minha vida. Words that have come to pass in my life. Palavras que ainda não se cumpriram na minha vida. Words that are yet to come to pass. Mas eu ouvi muitas palavras que não tinham nada a ver com a minha vida. But I've also received words that had nothing to do with my life. E como é que eu faço esse filtro de ouvir uma palavra que se diz profética e entender que essa palavra é de fato vindo da parte de Deus? And how do I filter what comes from God? Vou contar uma experiência. I'm going to tell you an experience. Termino de pregar num culto. I finished preaching during a service. A presença do Senhor foi muito clara naquela noite. The presence of God was very clear on that evening. E quando eu estou saindo da igreja, uma irmã pega nas minhas mãos And as I'm leaving the church, a sister from the church grabs one of my hands e diz para mim: eu tenho uma palavra profética para você. and says, I have a prophetic word for you.
Eu sempre tratei essa questão com muito respeito e reverência. I always treated this aspect with a lot of respect and reverence. Abri as minhas mãos, I opened my hands, fechei os meus olhos, I closed my eyes, estava aberto para a palavra and I profética. was open to the prophetic word. Ela disse, estou pondo nas suas mãos um presente She said, I'm putting in your hands a present para manifestar a minha bondade sobre a sua vida. to manifest my goodness over your life. Eu confio uma palavra pregada esta noite. I confirm the word that was preached. E como prova de que fui eu que falei através de você, And to prove that it was me who was speaking through you, quando você chegar no lugar onde você está dormindo, when you go to the place of where you're sleeping, eu vou dar um presente e o presente estará em cima da sua cama. when you go home, there will be a present on top of your bed. Irmãos, eu sofro um pouco com ansiedade. I suffer a bit with anxiety, brothers Me and disseram, sisters. pastor, nós vamos jantar. Eu falei, não quero jantar não. The pastor said, oh, we're going to have dinner. I said, I don't want to have dinner. Pastor, não conseguimos hotel para o senhor pode ficar na casa do irmão fulano de tal? The pastors at this church said, we couldn't find you a hotel, but can you stay at this brother's house? Eu falei, só se for agora. I said, only if it's now. Vai ficar na casa daquele casal. You're going to stay in the house of that couple there. Irmãos, eu olhava para o casal e eu via a cama que eu iria dormir na casa do casal. I looked at that couple and I saw the bed that I would sleep in that couple's house. Eu vinha de um retiro durante 4 dias. I came from a retreat of 4 days. E eu havia pego emprestado uma mala com o meu antigo pastor. I had borrowed a suitcase from my old pastor. Eu disse para ele, eu estou precisando de uma mala pequena, porque eu não posso despachar, as minhas malas são grandes. I said to him, I need a small suitcase because I can't check in my own big bag. Ele falou, eu tenho uma mala no escritório, eu posso te emprestar. And he said, I have a suitcase in my office I can loan to you. Uma mala bonita, mas tinha códigos. It was beautiful, but it had a code on it. Ele disse, o código é meio confuso. The code is a bit difficult. Não to mexe mention. nos códigos. Do not touch the code. Eu não vou mexer nos códigos. I won't touch the code. Eu deveria ter tirado uma foto para gravar o código. I should have taken a picture to remember the code. Mas eu falei, ninguém vai mexer no código. And I said, no one will touch the code. Fui pro retiro, I went to the retreat. ministrei durante todos os dias. I preached all the days. Era o meu último compromisso na igreja local. It was my last engagement at this church. Quando eu chego na casa do casal que eu ficaria para passar a noite, When I go to the house of where I'm going to stay that night, e quando eu abro a porta do quarto, eu estava muito curioso para ver o quarto que eu ia ficar. I was very curious to see the bedroom that I was going to stay in. Não me prometa nada, meu irmão, Do not promise me anything, que eu fico esperando. because I will wait. Quando eu abro a porta, When I opened the door, não tinha nada em cima da cama. there was nothing on top of the bed. Tava a minha mala. My suitcase was there. Eu falei, Senhor, e o presente? I said, God, what about the present? Olhei por baixo da mala. I looked under the suitcase. É muito bom ser pentecostal. Oh, it's really good to be Pentecostal. Não vi o presente nenhum. I couldn't see the present there. Aí eu falei, foi uma palavra carinhosa da irmã. I said it was just a nice word from the lady. Era só para me deixar feliz It was just to make me happy de que Deus usou a minha vida. that God used my life. Quando eu fui abrir a mala, When I went to open the suitcase, alguém mexeu no bendito código da mala. someone had touched the code of the suitcase. Eu todo transpirado, precisando tomar banho, I was sweating. I needed to have a shower. mexo no código. I touched the code. A mala não abre. The suitcase does not open. Falei, como é que eu vou tomar banho? I said, how am I going to have a Como shower? é que eu vou embora How amanhã? am I going to go home? Tento ligar pro pastor. I tried to call the pastor. Ninguém atende. No one picked up. E agora eu não conheço muito esse casal. Now I don't really know this couple. Aí eu chego e falei, eu queria pedir uma gentileza. I go to them and I say, I need some help. O senhor pode me emprestar um pijama? Can you loan me some pajamas? Porque eu tô com uma mala emprestada e alguém mexeu no bendito código da mala. Because I have a suitcase and someone has touched the code. Claro, pastor. Of course, pastor. Foi lá, pegou um pijaminha. He went there and got Me deu. some pajamas for me, Eu gave falei, it a to me. roupa íntima não precisa. I said, the intimate clothes you don't need to worry about. Fica tranquilo. Don't worry. Tomei um banho, I had a shower. botei o I pijama. put the pajamas on. E quando eu volto pro quarto, And when I go back to the no room, chuveiro eu fiquei pensando sobre a palavra profética. as I was in the shower, I was thinking about the prophetic word I received. Eu falei, só foi uma gentileza da pessoa. I said it was just kindness from the person. Quando eu volto pro quarto, When I go back to the room, que eu abro a porta, that I open the door, tem um envelope em cima da mala da minha cama. there is an envelope on top of the suitcase E um recado do casal. and a message from the couple that I was staying with. Pastor, Pastor, aqui está um presente. here is a present.
em dinheiro, in money, para que o senhor compre pelo menos 5 malas para poder viajar. so that you can have 5 suitcases so you can travel. Quando eu pego o papel, When I take the paper, eu caio de joelhos. I fall to the ground. Nós estamos lidando com Deus We are dealing with a God que está preocupado com as geleiras da Antártica, We are talking about a God that deals with this ISIS from Antarctica, mas estamos lidando com Deus que se preocupa com o código da mala que você não tem. but He is also taking care of the suitcase with the code that you Hoje, don't have. como profeta do Senhor, eu quero dizer: Today, as a prophet, I want to say, se Deus disse uma palavra profética sobre a sua vida, if God has said a prophetic word over your life, seja sobre grandes questões que envolvem a sua existência, may it be about big things or about your existence. sejam detalhes sobre a sua vida. May it be a detail about your life. Hoje o Espírito Santo me traz aqui a este altar Today, the Holy Spirit brings me to this altar para declarar: to declare aquele que disse que faria, the one who said He will do it, ele será responsável pela sua palavra. He will be responsible for His word. E se ele prometeu algo sobre a sua existência, And if He promised something over your life, esse algo vai acontecer. this thing will come to Você pode pass. levantar a sua mão e glorificar o nome santo do Can Senhor. you lift up your hands and glorify His name? Se Deus disse, If God said, se prepare, prepare yourself, porque vai acontecer. because it will Ah, happen. eu tô me sentindo muito à vontade aqui. Diga pro seu vizinho: se Deus disse, Say to the person next to you, if God said it, acredite, believe it. vai acontecer. It will happen. O texto do Salmo 105 The Psalm of 105 diz que José recebeu uma palavra said that Joseph had a word, e que mesmo ele recebendo cadeias e aflições durante o processo, that even if he received imprisonment during the process, ele se manteve firme a palavra que o Senhor havia dito. he stayed strong in the word that he had been given. Deus se move entre nós através da sua palavra. God moves between us by His word. Lá no Gênesis, In Genesis, ele declarou através da sua palavra e tudo aconteceu, tudo veio à existência. He declared everything and everything came to existence. Lidamos com Deus We deal with a God que elaborou o universo that He made the universe pela sua palavra. by His words. É isso que Hebreus capítulo 11, verso 3 vai dizer. This is what Hebrews 11 verse 3 says. O universo foi preparado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito de coisas visíveis. The universe was prepared by the word of God, so that what is seen is not made of visible things. Nós nos movemos We move pela sua palavra. by His Por word. favor, repita comigo: eu me movo Repeat, I move pela palavra do Senhor. by the word of the Lord. Então observe So observe que o próprio Cristo, that the Christ Himself, João declara que ele era a palavra. John says that He is the word. No princípio era o verbo, In the beginning was the o word. verbo estava com Deus, The word was with o God. verbo era Deus. The word was God. Todas as coisas foram feitas por meio do verbo. All things were made through Him, the word. E sem o verbo nada foi feito. And without Him, the word, nothing was made. O que está feito, está feito. What is done is done. Jesus é a palavra do Senhor entre nós. Jesus is the word of the Lord between us. Porque Deus se move através da sua palavra. Because God moves because of His word. O propósito de Deus na sua vida vai acontecer através da sua palavra. The purpose of the word will move into your life. O milagre vai chegar na sua casa por causa da sua palavra. The miracle will come to your house because of the A word. restauração do casamento vai acontecer por causa da sua The palavra. restoration of the marriage will happen because of His Seu word. filho vai voltar para casa por causa da sua palavra. Your children will come back because of the word. Esse vício em álcool vai deixar a sua vida por causa da sua palavra. The addiction will leave because of His word. Você vai prosperar em terra estranha por causa da sua palavra. You will be prosperous in a strange land because of His word. Você vai ver os milagres acontecendo através das orações que você vai fazer por causa da sua palavra. You will see your prayers come to Não pass tem because nada a of His ver word. com você. It has nothing to do with É a you. palavra que faz você se mover. It's His word that makes you move. Eu não sei se você tem ouvido as palavras proféticas, I don't know if you've heard prophetic words, mas se você ignorar as palavras proféticas, but if you ignore prophetic words, você não chega ao destino. you will not get to your Mas quem destiny. tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. But those who have ears, listen to what the Holy Spirit says to the church. Alguém está aberto para ouvir a palavra? Is anyone open to hear the word?
Como é que José fez What did Joseph do para chegar to get ao seu destino, to his destiny? tendo apenas uma palavra? Just because he had one word. Alguns princípios Some principles para testar to test as profecias que foram desferidas a seu respeito. to test the prophecies that have been said about your life. A nossa mensagem hoje, Our message, o tema é o seguinte: the theme is this. diga a prova, Say the test, diga a prova the test, profética. the prophetic test. Isso me ajuda. Eu vou te dando os pontos para você não ir na minha frente, senão eu corro mais do que eu estou correndo. O primeiro princípio, diga comigo, a prova profética The prophetic test é experimentada is experienced pela palavra. by the word. Então, por favor, o primeiro princípio para mim, diga a palavra de Deus The word of God pode te colocar can put you à prova. to a test. Mais uma vez, eu não estou ouvindo você, eu preciso que você me ajude. Diga, a palavra de Deus The word of God pode can te pôr put you à prova. to test. Deus disse a José, God said to Joseph, eu tenho um destino para você. I have a destiny for you. Mas nesse destino, But in this destiny, você só vai entrar you will only go through se passar pelos testes que eu vou colocar pelo caminho. if you go through the test that I put in your way. E um dos testes que Deus dá para nós And one of the tests that God gives us é a prova profética. is the prophetic test. Salmo 105, o texto que nós lemos, Psalm 105. diz que o Senhor enviou à frente José vendido como escravo, com grilhões lhe afligiram os pés, ele mesmo foi acorrentado, até que a sua predição se cumprisse, a palavra do Senhor o provou. Joseph, who was sold into slavery, wounded his feet with chains, and they bound his neck with irons until his prediction came through, and the word of God was confirmed. Além de ter grilhões, With the chains, além de ter os seus pés acorrentados, even with his feet were wrapped, ele vai ter o teste profético. he will have the prophetic test. Até que se cumprisse, Until it happens, o Senhor o provou. the Lord tested him. Diga, o meu Deus My God, me põe he puts me à prova. to test. É interessante essa tradução, It's interesting, this translation, porque no Salmo 105 because in Psalm 105, nós vemos a palavra do Senhor we see the word of the Lord. colocada por duas palavras diferentes. It's put in two different words. No hebraico, In Hebrew, a palavra predição the word prediction e a palavra de Deus and the word of God, parecem serem semelhantes, they look similar. mas predição e palavra But prediction and word são palavras distintas. are words that are very different. É como se Deus estivesse dizendo: It's as if God was saying, para que eu possa cumprir o que eu disse a seu respeito, until what happens can be completed in respect to you, eu vou colocar a minha palavra como teste para você. I will put my word to test for you. A primeira palavra no hebraico aqui é dabar. The first word in Hebrew is dabar. E o termo hebraico que às vezes é traduzido como predição, And the word that is used as prediction esta palavra significa um assunto, means a subject. algo que foi tratado a seu respeito. Something that was dealt with because of you. A segunda palavra usada nesse texto do Salmo 105 The second word that is used in Psalm é a 105 palavra imha, is the word imha. que significa That means a palavra literal de Deus. the literal word of God. Olha aqui para mim. Look at me. Eu preciso que você entenda isso. I need you to understand this. Deus está dizendo: God is saying, eu vou colocar você I will put you para ser provado pela minha palavra literal. to be tested by my literal word. Mas este teste, para ver se você passou na minha palavra literal, a palavra que eu disse a seu respeito, But the test to see that if you are going through what I have said about you, eu preciso que você caminhe sabendo que eu fiz uma predição. I need you to walk as if I made a prediction. Ou seja, eu já tratei sobre você antes de que tudo acontecesse sobre você. I've already dealt with everything that will happen to you before it happens. Então eu fiz uma predição. So I made a prediction. Isso aqui é fantástico. Eu fiz uma predição I did a prediction
Eu já tratei sobre você, sobre esse assunto. I've already dealt with you because of this subject. E até que essa predição aconteça, Until this subject happens, eu vou te avaliar pela minha palavra literal. I will speak to you with my literal words. Eu vou explicar isso de forma bem tranquila. I will explain this to you in a very simple way. É como se Deus estivesse dizendo: It's as if God was saying, a palavra literal the literal word é aquela que você tem is the one that you have nas Sagradas Escrituras. in the Holy Bible. Você crê que isso aqui é a palavra literal de Deus? Diga amém. Do you believe that this is the Holy Word? Say amen. Aqui está o recado de Deus para nós. This is the message of God to us. Então observe que interessante. So observe how interesting this is. Esta palavra literal de Deus This literal word of God vai se cumprir na sua vida. will happen in your life. É o nosso padrão. It's our standard. A Bíblia é a palavra pela qual todas as outras palavras de Deus devem ser medidas. This is how everything should be measured. Então Deus está dizendo: So God is saying, eu disse algumas predições a seu respeito. I said some predictions about you. Eu falei que faria algumas coisas sobre a sua vida. I said that I will do some things with you. Mas para que estas palavras que eu disse que vão acontecer sobre a sua vida, But these words to happen over your life, você precisa passar pela peneira da palavra literal que eu já te you dei. need to go through the literal word that I have given you. Eu não posso viver minha vida apegado pelas palavras que as pessoas disseram que são proféticas I can't be touched and take on to the words that people have said about e me me desconectar da palavra real do Senhor. and disconnect me from the real word of God. Tem pessoas seguindo youtubers da vida, There are people that are following YouTube. conectando para ouvir palavras They are proféticas, connecting to hear prophetic words. mas a palavra literal você não conhece. But the literal word you don't know. Se você não conhece a palavra literal, If you don't know the literal como é que word, você avalia aquilo que você ouve com a palavra do Senhor que já está dita a seu respeito? how can you evaluate what has been said about you without the real word of God? É tempo de parar de ser menino. It's time to start É growing tempo up. de parar de dar ibope para essas pessoas que estão enganando você. It's time to stop giving to these people who speak of you. Se Deus quiser mandar um profeta falar com você, If God wants to send a prophet to you, Ele sabe seu postcode. He knows your postcode. Ele sabe do lado da cama que você He dorme. knows the side of the bed that you sleep E on. quando a palavra chegar, And when the word comes, você vai ouvir a palavra you will hear the word. pela palavra que você conhece. Through the word Alguém that está you know. entendendo aqui? Levanta a sua mão. If Diga someone alguma coisa ao understands, Senhor. lift up your hands. Tem gente que gosta de um movimento. There are people who like movement. Na internet, aqui não tem. Just on the internet, not here. Como é que José vai viver How can Joseph live o assunto que foi tratado a seu respeito with a subject that was already dealt of him se ele não sabe o que Deus já disse a seu if he respeito? doesn't know what God has already said about him? A gente precisa de segurança. We need security. Os ventos, The winds, as vãs conversações the loads of conversations that we não have vão travar as suas pernas. will not trap your legs. Porque você sabe qual é a palavra literal de Deus para sua vida. Because you know the literal word that is over your life. Segundo princípio, The second principle, a palavra de Deus the word of God não se limita is not limited às profecias. to prophecies. Deus não fala com a gente só com profecia. God doesn't just speak to us through prophecy. É bom ouvir profecia. It's good to hear prophecy. Eu gosto de ouvir profecia. I like hearing prophecy. Faz bem ao coração ouvir It's profecia. good to my heart to hear prophecy. Mas Deus não se limita But God does not limit a himself palavras to proféticas. prophetic words. Deus te deu uma palavra. God gives you a word. Alguém ama essa palavra? Does someone Não, 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 love não, this não, não, vou word? perguntar de novo. Alguém ama essa palavra? Does anyone love this word? Alguém quer conhecer essa palavra? Does someone want to know this word? Não, pastor, olha, But Pastor, look, eu não fiz nenhum contrato, I didn't sign any contract porque até agora Deus não falou nada comigo. because until now God hasn't spoken to me. Pastor, eu não pedi ela em casamento. Pastor, I didn't ask her in marriage. Há 9 anos a gente namora, We've been dating for 9 porque Deus years não usou nenhum profeta para falar because comigo. God has not used any prophet to speak to me. Pastor, Pastor, tem alguém olhando para mim, there's someone looking at me, mas eu ouvi falar que o meu tem olho azul. but I've heard that my one has blue eyes. E se o senhor não mudar o olho dele, não é ele. So if the Lord doesn't change his eyes, it's not him. Pastor, Pastor, não comprei uma casa. we bought a house. Eu estou pedindo para o senhor falar, o senhor não falou nada. I'm asking for the Lord to speak, but he's not saying anything. Pastor, Pastor,
Não sei se eu volto ou se eu fico. I don't know if I go back or should I stay? Porque ninguém falou nada comigo. Because no one said anything to me. Eu vim te dizer. I come to say, Você já tem uma you palavra. already have a word. Eu vou dizer de novo. Você já tem uma You palavra. already have a word. Essa palavra já está completa. This word is already complete. Se houver uma interferência de palavra profética, If there's an interference of a prophetic word, ela virá para corroborar com a palavra que você já tem sobre a sua vida. they will collaborate with the word that is already over your life. 1 Coríntios 13:9. 1 Corinthians 13:9. O texto vai dizer: The text will say, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. for in part we know and in part we prophesy. O texto diz que sabemos em parte, The verse says that we know in part, o que significa que simplesmente que não sabemos tudo. which simply means we just don't know everything. Deus sabe tudo. God knows everything. Eu só sei as partes. I only know parts. Não apenas sabemos parte do tudo, We don't know part of everything. e como não sabemos tudo, nossa profecia não tem tudo. And as we don't know everything, a prophecy doesn't have everything. Nossa profecia é apenas uma parte do todo. Our prophecy is part of the whole. É por isso que o profetizamos em parte. This is why we prophesy in part. Uma vez que o que sabemos é apenas uma parte do todo, When we know only a part of the whole, as profecias sempre serão uma parte do todo. our prophecy can be a part of the whole. Deus ainda fala. God still speaks. Somos agradecidos pela sua palavra. We are thankful for his word. José não tinha esta palavra. Joseph didn't have his word. José era pautado apenas por uma palavra que o Senhor disse a seu respeito. We just have a word that is written about him. Era por isso que José ficava só preso à palavra profética que ele ouviu a respeito de Deus. This is why we only read the word that is written because of God. Mas nós temos a palavra. But we have the word. Então qualquer profecia que vier So any prophecy that comes precisa passar pelo filtro da palavra. needs to go through the filter of the word. Nós somos duplamente abençoados. We are double blessed. Podemos ouvir a voz profética, We can hear the prophetic mas word. temos a palavra escrita. We have the written word. Podemos fazer um casamento entre a palavra profética We can do a marriage between the prophetic word e a palavra escrita. and the written word. Se você fosse perfeito, If you were perfect, poderia profetizar perfeitamente. you would be able to prophesy perfectly. Mas nenhum de nós é perfeito. But none of us are perfect. Há sempre um elemento humano quando vem uma profecia. There is always a human element when we prophesy. Aquele que entrega a palavra profética, The one who gives the prophetic word, ele não sabe o todo. he doesn't know everything. E quando ele vai entregar uma palavra profética, And when he gives the prophetic word, ele está entregando uma parte. he is giving a part of Porque em it. parte profetizamos. Because in part we prophesy. Então, às vezes, a pessoa que vai entregar a palavra profética So sometimes when we go to give the prophetic word, quer entregar uma palavra completa. they want to give a whole Mas prophecy. a palavra profética às vezes vem em parte. But the prophecy sometimes comes in parts. Aí aquele que profetiza coloca um ingrediente humano. And the one who prophesies sometimes gives a human É ingredient. para dar um recheio na palavra profética. It's just to put a filling in the prophetic word. Não basta dizer a parte que recebeu de Deus. Can't we just say that we received from the part of God Aí bota um recheio. and then we put a filling? Tem que tomar cuidado. We have to be careful. Eu conheci uma pessoa, I know a person, noivo, they were to be Pra- married. se preparando para They casar, were preparing to be married. conforme a palavra escrita, With the word that was written, uma pessoa com um jugo igual, someone who was equally yoked, mesma visão, with the same vision, mesma perspectiva, with the same perspective, mas foi no interior para ouvir um profeta chamado profeta cego. but they went to the countryside to hear a prophecy from a prophet who called prophet blind. Deus já estava falando com ele God is que- already speaking to him através da palavra. through his word. Mas ele queria ouvir um profeta do interior, But he wanted to hear a prophecy from somewhere de um else. estado qualquer do Brasil. From any sort of state from Brazil. Esse profeta ele tinha uma deficiência visual. This prophet, he had a deficiency. A casa lotava para ouvir profecia. The house will be full of people. Quando ele entra com a sua noiva, When he goes in with his wife to be, não tem lugar para os dois. there is no space for the two of them. Um senta lá, One sits there um senta aqui. and the other one sits there. Aí o profeta lá começou a profetizar. And the prophet starts to prophesy. Falou para ele: fica em pé, você daqui, ó. Você aí na frente, fica And em he pé. calls him and tells him to stand up. Aí ele ficou em pé. And he stood up. Vejo você casado com uma moça I see you married with someone que está entre nós. who is between us. Ele falou: eu vim buscar isso. And he said, wow, I came for this. Essa moça está do seu lado. This woman is next to you. Do lado tinha uma senhora. Next to him was an old woman.
E agora? What now? Vai casar com a senhora agora. So he's going to marry the old woman now. Procura saber se é solteira. Find out if she's single. Não. No. Ele desmanchou o noivado. He let go of his wife-to-be at the time. Anos se passaram. Years went by. Ele fala com lágrimas nos olhos. He speaks with tears in his eyes Por não ter sido prudente à voz do Senhor. because he was not prudent with the voice of the Lord. O que a gente quer é espetáculo. What we want is a spectacular. O que a gente quer é magia. What we want is magic. O que a gente quer não tem nada a ver com sua palavra. What we want has nothing to do with his Olhe word. para a pessoa no prisma da palavra. Look at the person with the Veja se vision of obedece the a word. palavra, See if they obey se the ama a word. palavra, If they love the se word. tem sonhos como a palavra ensina que deve ter. If they have dreams that like the word says they should. Deus está trazendo sobre a catedral nesta manhã God is bringing over cathedral this morning. uma unção de sabedoria. An anointing of knowledge. Você não vai cair no canto do encantador, You will not fall in the one who porque just você believes. olha para as palavras proféticas Because you look at prophetic com words os óculos da palavra. with the eyes Alguém of the está word. entendendo aqui? Diga amém. Does anyone believe this? Say amen. José caminha Joseph walks e ele sabe and he says, que a palavra completa he knows that the word complete já foi dita pelo Senhor. has already been spoken by the Lord. Quando você sabe o que Deus disse a seu respeito, When you know what God has spoken about you, você não se importa com aquilo que os teus irmãos de sangue estão dizendo o contrário sobre a sua you vida. don't care what your blood brothers and sisters are saying about your life. Quando você tem uma palavra completa no coração, When you have a complete word in your heart, não é a conversa de um vendedor de escravos que vai desmotivar aquilo que está dentro do seu it's coração. not the conversation that people are having about you that will affect your heart. Quando você tem uma palavra profética, When you have a prophetic word, não é uma prostituta que vai tentar te seduzir e tirar você da palavra profética. it's not a prostitute that will take you away from the prophetic word. Porque você sabe quem tem crido. Because you know who you believe Você in. sabe que a palavra dele literal já foi declarada sobre a sua Do you vida. know the literal word has been declared over your life? O Senhor está trazendo consistência. God is bringing consistency. O Senhor está trazendo solidez. God is bringing solidation. Eu preciso ouvir uma palavra, I need to hear a word filtrando pela palavra escrita do Senhor. filtered by the written word of God. 1 Coríntios capítulo 14, verso 32. 1 Corinthians Diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 1 Corinthians 14. Let 2 or 3 prophets speak and rest. Se recebemos em parte, If we receive in part, precisamos filtrar we need to filter it pela palavra que temos. by the word that we have. Porque em parte recebemos. Because in part we receive. Em terceiro lugar, In third place, a palavra de Deus God's word, nos orienta it guides us julgar as profecias que recebemos. to judge prophecies. Irmãos, essa parte aqui é muito forte. This is very strong. Recebeu uma palavra? Uma palavra? Have you received a word? Julgue a palavra que recebeu. Judge the word that you have received. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29. 1 Corinthians 14:29. Falem 2 ou 3 profetas Let 2 or 3 prophets speak, e os demais julguem aquilo que os profetas estão dizendo. and the rest shall judge what the prophets are speaking. Se você está na palavra escrita de Deus, If you are in the written word of God, se você tem o Espírito Santo dentro de você, if you have the Holy Spirit inside of you, quando vier uma palavra when a profética, prophetic word is spoken, você vai passar pelo filtro do julgamento. you will go through the filter of judgment. O seu espírito tem que bater com o espírito que está sendo dito sobre a sua vida. Your spirit has to deal with Se the houver spirit. conexão, If there is a connection, é palavra profética de it's a Deus. prophetic word of God. Já recebeu uma palavra profética que parece que Have you received a word that sometimes it's not, parece que entrou por aqui, saiu por aqui, and sometimes it goes in one ear and goes through here, porque o teu espírito não bateu com o espírito. because your spirit didn't touch with the other spirit. Podemos julgar a profecia, We can judge prophecies, mas julgamos a profecia pela palavra escrita. but we judge prophecies by the written word. Devemos julgar a profecia e prová-la. We should judge the prophecy and prove it. E a primeira maneira pela qual julgamos a profecia And the first way that we judge the prophecy é comparando a palavra profética is comparing the prophetic word
Com a palavra que temos. with the word that we have. Porque a palavra de Deus será nosso parâmetro. Because the word of God will be a parameter. Deus nunca vai se contradizer. God will never contradict himself. Se Deus nunca se contradiz, If God never contradicts himself, então uma verdadeira profecia nunca irá contradizer a palavra de Deus. so it can never contradict the word of God. Deus deixa isso muito bem claro God leaves us this very clear. em Deuteronômio capítulo 13. In Deuteronomy 13, Ele nos adverte que haverão profecias que não estarão de acordo com a sua palavra he warns us that there will be prophecies that are not in accordance to his word. e que essas falsas profecias às vezes serão acompanhadas até de sinais e maravilhas. And these false prophecies will sometimes be accompanied with signs and wonders. Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 13, verso do 1 ao 3. Eu preciso ler esse texto. I want 1 Corinthians 13. O texto vai dizer: The text will say, se um profeta ou um sonhador if one prophet or a dreamer, se levantar no meio de você they lift up between you e te anunciar um sinal ou um prodígio, and they announce a prediction, e se cumprir o sinal ou o prodígio and this signal or prediction happens, de que tinha falado, that had been spoken, dizendo vamos atrás de outros deuses saying, let's go after other gods, a quem não conhecem, who they do not know, e deixa-nos servi-los, and let us serve them. você não ouvirá as palavras desse profeta You will not hear the words of this prophet, ou sonhador de sonhos, or dream of dreams, pois o Senhor seu Deus está provando você because the Lord your God is testing you para ver se você ama o Senhor, to see if you love God, seu Deus, de todo o seu coração if you love him with all of your e de heart toda a sua alma. and with all of your soul. Deus vai fazer testes. God will test you. Deus vai provar você God will test you para ver se você passa nos to testes. see if you can go through the tests. É por isso que você precisa estar conectado com a palavra escrita This is why you need to be connected to the written word, para julgar as palavras que vêm da parte de Deus, to test the word that comes from God, deixando que a palavra de Deus seja a resposta final. and let the word be the last answer. É por isso que José recebe uma palavra. This is why Joseph receives a word, Já tratamos a seu respeito treating about him, e a palavra vai te provar no meio do caminho. and it will test him in the middle of the way. Vou para o quarto e último We princípio. will go to the last and final principle. A palavra de Deus nos ensina The word of God teaches a julgar uma palavra how to judge a prophecy através do testemunho interior. through the inner testimony. Essa parte é muito especial. This is very special. Repete comigo, por favor, a palavra The word de Deus of God me ensina teaches a julgar as to profecias judge prophecy através do testemunho interior. through the inner testimony. Você carrega o Espírito Santo, amém ou não amém? Do you carry the Holy Spirit? Você acredita que esse Espírito Santo fala? Do you believe that the Holy Spirit speaks? Então, quando chegar o teste, So when you get to the test, você vai passar no teste. you will go through the test. Eu quero usar um exemplo. I will give you an example. O apóstolo Paulo vai dizer Apostle Paul will say que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. that the Spirit himself bears witness with our spirit. E na história de Jeremias, And then in the story of Jeremiah, temos um momento muito interessante. we have a very interesting moment here. Deus disse a Jeremias: God said to Jeremiah, vai e diga aos recabitas go and say to the Rabbites para que eles bebam vinho. that they drink wine. Irmãos, isso aqui é muito sério. This is very Me serious. presta uma garrafinha de água, por favor. O profeta Jeremias, The prophet Jeremiah, com água, né? O profeta Jeremias the prophet Jeremiah, chama os recabitas he calls the Rechabites e diz para os recabitas: and says to the Rechabites, eu quero que vocês bebam vinho. I want you to drink wine. Vamos encher a cara. Let's get drunk. Recabitas, The Rechabites, bebam vinho. they drink wine. O profeta Jeremias é o profeta The prophet Jeremiah is the prophet com experiência profética em Israel. with prophetic experience in Israel. Quem está falando é gente séria. Who is speaking is a serious person. Aí vem a crise, And then the crisis comes. porque Deus havia dito através do pai dos recabitas: Because God had spoken through the Rechabites. vocês não beberão vinho, You will not drink wine. se afastarão do mosto. You will go away from the things that take you from God. Aí vem o profeta GG And then JJ comes, prophet JJ, do coração from the heart, e fala para mim and says to me, beber. let's drink.
Os recabitas disseram: The Rechabites said, a gente respeita a unção que está sobre a sua vida, we respect the anointing that is over your life. mas sobre beber, But over drinking, já temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida. we already have a word of God over our life. Não estamos em crise com aquilo que recebemos, We are not in crisis of that of what we have porque received. julgamos no nosso espírito que foi palavra de Deus. Because we judge in our spirit if it was a word from God. Então, profeta Jeremias, So Prophet não Jeremiah, peça pra gente beber, don't ask us to drink. porque Deus já falou Because God has already que a said bebida não chegaria à nossa mesa. that the wine will not come to our Jeremias table. disse: Jeremiah vocês said, passaram no teste. you passed the test. É isso que Deus está dizendo a Israel. This is what God is saying to Israel. Devemos ser como os recabitas. We need to be like the Se Rechabites. temos uma palavra, If we have a word, não tem diabo, not of não the tem devil. demônio, There is no não devil. tem principados, There is no não tem principality. potestade. There are no potestas. Eu vou chegar ao meu destino, I will get to my porque a destiny. palavra já foi declarada sobre a minha vida. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso aqui. Because the Esta. word has already been declared over my Fique de life. pé no seu lugar. Stand up wherever you are. Oh my God. Estamos em teste. We are in a test. Às vezes o teste acontece em cima da moto. Sometimes the test will be on top of the motorbike. Às vezes o teste acontece quando o pneu fura. Sometimes the test will be when our tire has been pierced. Demônio do quinto dos infernos. Devil from the pits of hell. Eu tenho uma palavra. I have a word. Eu tenho uma palavra. I have a word. Eu posso julgar essa palavra. I can judge this word. Quando você tem uma palavra, Do you have a word? ninguém te tira do caminho. No one can take you away from the path. Ninguém te desanima. No one can make you be unenjoy yourself. Ninguém te joga para baixo. No one can throw you on the ground. Prenderam as mãos We can wrap our hands e as pernas de José and the legs of Joseph com grilhões. with irons and fetters. Mas a palavra não estava presa. But the word was not trapped. Eu vejo o sol. I can see the sun. Eu vejo a lua. I can see the moon. Eu vejo as estrelas I can see the stars. se dobrando diante de mim. They are bowing before him. Olha para você. Look at you. Quem é você? Who are you? Não tem dinheiro nem para pegar um Uber. You don't even have money to get an Uber. Controla as moedas do ônibus durante a semana. You control the money to get the bus. Olha para você. Look at you. Suas limitações. Your limitations. Mas dentro de você But inside of you, tem uma palavra there is a word que grita: that shouts, eu sei onde vou te colocar. I know where I'm going to put you. Eu sinto Deus aqui. I can feel God here. Deus está dizendo: eu não brinco de ser Deus. God is saying, I do not play about being God. Eu sei a sua história, I know your story porque eu conheço o seu destino. because I know your destiny. Eu pintei a sua história. I painted your story. Eu sei o fim que a sua história vai ter. I know the end that your story will have. Não deixa Do not leave it, os grilhões the fetters, te tirarem do caminho. to take you away from the path. Não deixa Do not let os grilhões the irons te roubarem de mim. to rob you from me. Eu já falei a seu respeito. I've already spoken about you. Eu já fiz uma predição. I've already done a prediction. Mas você vai passar por provas But you will go through tests para ver que essa prova que eu disse, to see that the test that I said, essa prova que eu liberei, the test that I have liberated, é só para te fortalecer is ainda mais. just to strengthen you a bit more. Eu sei quem sou I know who I na am sua vida. in your life. Eu me importo com suas lágrimas. I care about your tears. Eu me importo com seus medos. I care about your fears. Eu me importo com a sua ansiedade. I care about your anxieties. Mas você está no caminho certo. But you are on the right way. Eu quero fazer uma oração. I want to pray for you.
Para quem estiver sentindo o peso Because whoever feels weight dos grilhões. of the irons, Mas você tem uma palavra but you profética. have a word. Deus disse que faria. God said He will do it. Nesta tarde, This afternoon, Deus vai fortalecer essa palavra dentro de você. God will strengthen this word inside of you. Eu sei I know o que Ele disse who says, sobre a minha vida. who speaks about my life. Eu não tenho dúvidas. I do not have any doubts. Não cabe encantamento. There is no way. Não cabe maldição. There is no evilness. Não cabe conversa fiada. There is no gossip. Eu sei. I know. O Senhor grita dentro de mim. God screams inside of me. Eu quero te convidar para vir ao altar. I want to invite you to come to the altar. O meu tempo já acabou. My time has already Eu ended. preciso que você corra aqui no I altar. need you to run here to the altar. Deus vai trazer solidez a essa God palavra. will bring solidation to this word. Deus vai pegar nos seus braços aqui esta tarde. God will take you in His arms this afternoon. Deus vai te dizer: God will say to you, eu estou contigo. I am with you. Saia correndo do seu lugar. Leave running from wherever you are. Há um espaço para você aqui na frente. There is space for you here down at the front. Nenhuma palavra No word dita a seu respeito said about your life vai cair por terra. it will come down in the Você name vai of passar Jesus. nos testes. You will go through some tests. Você vai ver a palavra se cumprindo. You will see the word being completed in your life. Eu vejo o seu filho voltando. I see your son coming Eu home. vejo o seu casamento I restaurado. see your marriage come back together. Eu estou sentindo uma nuvem de glória da presença do Senhor aqui nesta casa I agora. can feel a cloud of glory over this house. É o Espírito Santo passeando e pegando na mão da gente hoje, dizendo: você está no caminho certo. It's the Holy Spirit grabbing your hand and saying you are in the Não right olhe way. para as grades. Do not look at the Não olhe para o poço. Do not look at the well. Não olhe para a mulher de Do Potifar. not look at the women of Não Potiphar. olhe para o copeiro. Do not look to the Não cupbearer. olhe para o padeiro. Do not look to the baker. Não olhe para o carcereiro. Do not look to the person. Olhe para os meus lábios. Look at what I have for you. Você está mais perto do seu destino You are closer to your destiny do que estava ontem. than where you were yesterday. É apenas uma prova. Now is a test. Nós vamos chegar. We will get there. E vamos chegar inteiros. We will get there complete. Há mais alguém? Is there anyone else? Se os pastores puderem, me ajude aqui orando por essas pessoas. If the pastors can come here and help me pray for these people. Hoje é tarde de libertação. Today is an afternoon of deliverance. Toda dúvida, Every doubt, todo medo, every fear, todo desânimo, every unenjoyment, toda lágrima, every tear, todo desespero. every fear. O Senhor está abraçando pessoas aqui hoje. God is hugging people here. Você não está na porta errada. You are not at the wrong door. Você não pegou o trem errado. You did not get the wrong train. Você não está no ônibus errado. You are not on the wrong bus. Você não está no continente errado. You are not in the wrong way. Você não está na cidade You are errada. not in the wrong city. Você não está na família You are errada. not in the wrong family. Você não está no casamento errado. You are not in the wrong marriage. Esse é o destino. This is the destiny. Essa é a direção. This is the direction. Senhor, aqui estamos com os teus filhos, God, here we are with your children. prostrados diante da tua presença. We are here before your presence. O Senhor está falando aqui essa casa. God is speaking to this house. Oro por aqueles que estão pela internet, I look at the ones who are on the internet. para que o Senhor visite dentro da casa. May the Lord visit inside of your house. Oro por essa pessoa que está nesse sofá, I am speaking to the person who was on that sofa. para que a voz do Senhor queime no seu peito aí dentro agora. May the voice of the Lord burn in your hearts now. Senhor, grita no nosso coração. God, shout in our hearts. Nos faça ver que estamos no caminho certo. Let us know that we are in the right path. Não fomos abandonados pelo caminho. We were not let go on the way. Não fomos jogados de escanteio. We were not just thrown to the side. Eu sei quem tenho crido. I know what I have believed. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. I know that the Lord is powerful to
infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. infinitely more than we ask or think. Não nos deixe errar.